Olá, voltamos com o programa Notícia de Frente. Vamos agora para a Câmara de Vereadores de Cuiabá. Falamos tanto da Câmara com projetos polêmicos e até questionamos aqui se serão necessários ou não, né? Mas dessa vez tem a lei orçamentária. Vamos ver o VT então para acompanhar os desdobramentos do orçamento aqui da capital. A receita estimada para a lei orçamentária anual do ano que vem é de mais de 4 bilhões e 230 milhões de reais. O orçamento para 2022 representa o dobro do que foi estabelecido em 2017, também na gestão do prefeito Emanuel Pinheiro. O acréscimo para 2022 é de 327 milhões de reais. O projeto volta à Câmara Municipal para ser votado em sessão extraordinária. Depois de ser apreciada, votada e, caso seja aprovada pelos vereadores, o projeto retorna à Prefeitura da capital para a sanção do prefeito de Cuiabá. A Câmara tem até o dia 31 de dezembro para devolver a peça orçamentária para o Executivo, que deve ser colocada em prática no ano que vem. A receita estimada se refere aos gastos do governo para o próximo ano. Ela traz a estimativa de receita e a fixação das despesas. É dividida por temas, como saúde, educação e até mesmo transporte, por exemplo. A lei orçamentária anual traz até mesmo a estimativa de receita que deve ser arrecadada para que os gastos programados possam ser de fato executados. Isso vem através de impostos, taxas e contribuições. Dessa vez, a proposta de investimentos na área de educação ultrapassa os 715 milhões de reais, aumento de 96 milhões de reais em comparação com o ano passado. Para a saúde, as despesas chegam a quase 1,5 bilhão de reais. O projeto, que acabou sendo adiado, volta então à votação aqui na Câmara Municipal em 2 sessões extraordinárias nessa terça-feira. Uma às 2 da tarde e a outra às 4 da tarde. Com imagens de Benedito Costa e apoio técnico de Tarcísio, Sêmia Mauad para a Notícia de Frente. Obrigada, Sêmia, trazendo as informações então da Câmara de Vereadores. 2 sessões extraordinárias, tem até o dia 31 de dezembro para aprovar a lei orçamentária. Aí, Cláudio Lima, 4 bilhões e pouquinho, menor do que o fundão eleitoral, né? E falando ainda da Câmara de Vereadores, tem a questão da lei orçamentária que acabamos de falar, a Sêmia trouxe as informações. Eu queria até perguntar para você algo aqui, já que vai ser aprovada a peça, mas em relação àquele pacote, aquele pacotão, aqueles presentes, os penduricalhos para os vereadores, né? Os privilégios, tem mais algum outro adjetivo aí para a gente, né? Enfim, um presente de grego para a população. O prefeito Emanuel Pinheiro já se manifestou se ele vai sancionar, se ele vai vetar esse pacote ou não? Tem já o posicionamento? Porque do Ministério Público a gente já sabe, né? O Ministério Público vai tentar barrar, mas e o prefeito? Tem um posicionamento aqui no jornal A Gazeta de hoje. Emanuel espera parecer jurídico. O prefeito de Cuiabá, Emanuel Pinheiro, afirmou que irá submeter os projetos aprovados pelos vereadores de Cuiabá para a criação de auxílio alimentação, saúde e transporte em benefício próprio para a Procuradoria-Geral do município antes de decidir se sancionará ou não. A aprovação do pacote de gratificações, que chegam a 8 mil por parlamentar, foi revelada pelo portal Gazeta Digital e pelo jornal A Gazeta. Esse é o resumo da notícia aqui, da editoria do nosso competente Daniel Petengil, que está aqui. Muito grato. E é o seguinte, amigos, é uma saia justa para o prefeito, né? Isso aqui está com cara da mesma história do fundão eleitoral que você lembrou há pouco. Óbvio que ela foi negociada com o fundão, foi negociado com o presidente Jair Bolsonaro e falou, pô, vai pegar mal para mim isso aí, né? Então faz o seguinte, aprova lá, eu veto aqui e você derruba o veto lá. Pelo menos não acredita na minha conta isso aqui, tá ok? Que vai ficar ruim. Então acho que está com a mesma cara, isso aqui vai ficar péssimo para o Emanuel Pinheiro sancionar. Né? Então o correto aqui a lógica diz que ele veta e os vereadores derrubam o veto depois lá, né? Para manter o privilégio. Porque o Emanuel vai dizer, ó, eu já tenho
problema demais aqui para eu administrar, né? Tira essa, me inclui fora dessa, né? O que eles devem falar, e aí derruba, e os vereadores aliás, veta, e os vereadores têm oportunidade, se não recuperar o bom senso, que seria o ideal, né? O prefeito veta, ou pelo menos em parte, isso aqui, de 8 mil o valor total das benesses aqui, né? Dos privilégios, né? Dos auxílios. Então, reduz aí para 4, né? Vamos fazer uma coisa aqui, né? Para 4, para 3, né? E aí os vereadores mantêm o veto. Seria uma boa solução. Ou senão o vereador assume o desgaste sozinho e derruba o veto para ter o privilégio. Ele deixou claro ali para a reportagem o desconforto em receber esse projeto de lei sobre a mesa dele. Também a reportagem ele disse que, no entendimento dele, esse tipo de medida, de ação, deveria ser feita dentro da Câmara mesmo, não tem que passar pelo Executivo. É o orçamento dela? Tem orçamento, tem uns repasses que o Executivo dão para o Legislativo, mas o manejo ali do orçamento é de competência da Câmara. Então, ele falou assim, eu entendo que seja assim. Mas, já que foi feito o projeto de lei, tem que vir a mim, eu vou submeter ao Procuradoria-Geral do município e depois, ele diz, segundo as palavras dele, fazer uma análise política sobre isso. Além da jurídica, ele vai fazer uma análise política antes de decidir se veta ou não esse pacotão natalino aí de benesses. De alto presente. De alto presente, exato. O problema é assim, é uma saia justa para o prefeito, porque ele depende, Luciana, de ter maioria na Câmara. Então ele precisa agradar os vereadores. Senão, né, o vereador deve falar assim, pô, prefeito, somando um monte de coisa para cá o ano inteiro e a gente vai lá e chancela, né? Esse apoio é grande, né? Vamos lembrar o número da base governista? De 18, dependendo do caso, chegou, 20, o mínimo, né? Chegou a 18, né? Chegou a 17, né? Porque teve um projeto aí que contrariou os interesses do prefeito, que teve 8 votos, né? Aí de 25 menos 8, fazendo essa conta aí. Na verdade, ficou 16, porque um não votou, que foi o presidente da casa, né? Só complementando o que você disse, teve um fato importante numa das sessões, que foi um projeto de lei sobre a taxa do lixo, né? Pois é. Exato. E essa cobrança já vem do governo federal, né? Desde do marco regulatório do saneamento básico, todos os municípios vão ter que incluir ou criar leis para que cobrem a questão da taxa do lixo nos seus municípios. Isso já vem determinado. O projeto que o prefeito enviou para a Câmara, ele conseguiu fazer, de certa forma, que 35 mil famílias fossem isentas de pagar essa taxa. Mas não houve interlocução necessária com a própria base, né? E ele não conseguiu o mínimo de votos. Pois é. Ficou em 13, não passou. Ontem, inclusive, o vereador Chico 2000 falou um palavrão lá, ele não sabia que o microfone estava aberto, falando sobre isso. Qual que foi o palavrão? Ele mandou o pessoal fazer alguma coisa lá, entendeu? É isso. Ele mandou assim, xingou os próprios colegas, porque foi realmente um prejuízo para... Vão se ferrar, vão se ferrar, exato. Para essas 35 mil famílias. Levar a informação ao nosso público. Tintim por tintim. Vão se F, a né? realidade nua e crua, né, o Kleber Lima? Pois é. Aí a lógica do vereador é essa. Diz, ó, o senhor manda bucha para nós aqui, eu ia falar outra palavra, bucha, o ano inteiro a gente resolve. Aí a primeira, uma só que nós estamos mandando para o senhor, aí o senhor, mas assim, rapaz, eu já tenho muita bucha aqui, não manda mais não, né? Acho que a conversa deve ser nesse nível entre eles. E aí eu queria te fazer uma pergunta, Kleber. Ontem você deu uma sugestão aqui, eu adorei a sua sugestão e eu queria saber se algum vereador de oposição que votou não para os muitos benefícios, deu alguma resposta da sua sugestão? Olha, eu votei contra, então eu vou fazer a devolução desses benefícios. Alguém te deu alguma resposta? Guardia-se, menina, guardia. Nessa Ninguém? hora aí. Não, nessa hora aí eles querem falar de sexo dos anjos. Nem de Lemário, nem Diego, nem Michele, nem a Edna. Não, ninguém falou nada não. Será que a gente pode aguardar um posicionamento? Votei contra e protestei e tal, mas vai ficar com dinheiro, né? Aí fica mole. Hoje tem as sessões extraordinárias, eles vão subir a tribuna, tem a oportunidade de se manifestar publicamente. Vamos dar um prazo, então? A gente coloca um prazo para correr. Dúvida, né? Vamos dar o benefício da dúvida. E aí, olha, se o Ministério Público não canetar, né, não cancelar esses benefícios, porque o prefeito não deve vetar, e aí então a gente vai poder, e aí, o senhor que votou contra, vai receber numa boa, não vai
fazer a doação vota disso. contra, faz discurso, mas o dinheirinho está ali no bolso. Vamos deixar correr esse prazo, então. Vamos ver, vamos ver. Tá. Eu estou querendo aqui, Luciano, não sei se você vai chamar outro assunto agora, mas eu estou querendo chamar aqui um assunto que a gente tratou semana passada e eu reputo como da maior relevância, porque hoje a gente entrou no 13º dia da greve dos policiais penais. São aqueles agentes públicos que ficam com a guarda, responsáveis pela guarda de mais de 12 mil detentos em Mato Grosso, de todos os presídios de Mato Grosso. Isso é uma situação assim, muito grave, muito delicada, que por um errinho ali de percurso pode resultar numa situação sem controle, né? Sim. Então eu quero aqui destacar, tem uma página inteira aqui do Jornal A Gazeta hoje falando do assunto, se o Coité puder mostrar para a gente aqui. Tem imagens ali também, olha lá, de um protesto que eles fizeram ontem, né? Sim. Valorização salarial já. E aí é o seguinte, gente, os profissionais, os policiais penais não são tanta gente assim. Uma categoria pequena. É uma categoria relativamente pequena, né? Se comparado à polícia militar, que são em torno de 15 mil policiais, ou mesmo da polícia civil, que é um quantitativo muito maior, né? O bombeiro. Então, assim, as duas menores categorias do sistema de segurança pública são a dos policiais penais e dos agentes do chamado socioeducativo, que daqui a pouco vira policial penal também, né? Uhum. A única diferença que tem é que o do socioeducativo, eles lidam com pessoas infratoras, considerado menor infrator, que ainda não pode ser chamado de criminoso, mas alguns com potencial de violência e criminoso até maior do que adultos, né? Então daqui a pouco eles também vão ter que receber o mesmo tratamento aí de policial penal. E a reivindicação básica, até tem um quadro aqui que o Jornal A Gazeta reproduz, que eu quero falar dele, que é o seguinte: o que eles estão pedindo, a principal reivindicação é a equiparação. A equiparação salarial com o salário base, o salário inicial das demais categorias. Então vamos lá, eles mostram aqui, o Coité tem como mostrar esse quadro? Eu acho esse quadro bastante importante de ser conhecido da sociedade. Ele começa aqui com a Polícia Civil, o inicial da Polícia Civil, segundo esse gráfico aqui, esse preparado pelos policiais penais, né, Daniel? Sim. Polícia Civil com R$ 5.657,47. A Polícia Militar, o inicial, de R$ 4.836,07. Isso deve ser para o soldado, né, que acabou de ingressar. O bombeiro, a mesma coisa, R$ 4.836,07. A Politec, R$ 4.833,29. Aí cai para R$ 3.152,25 do agente do socioeducativo e para R$ 3.150,05 do policial penal. Primeiro eu preciso dizer o seguinte: até o da Polícia Civil, que é o maior, é muito pouco. Pois é. Né? É um inicial muito baixo para quem tem a responsabilidade, grato, Coité, de fazer o enfrentamento com bandidos, né? Sim. É bandido de alta periculosidade, está colocando a sua vida em risco para poder prestar esse serviço à sociedade. Agora, imagina 3.150. E aí eu digo o seguinte: o policial civil, a Polícia Judiciária Civil, a responsabilidade maior dela é na investigação, né? Quem faz assim o enfrentamento mesmo no policiamento ostensivo é a militar, na maioria dos casos, muito embora a Polícia Civil também faz confronto, às vezes quando vai fazer algumas operações. Cumprir mandado. Né? Cumprir mandados, você também está sujeito, mas já é um negócio mais tranquilo a Polícia Civil. Polícia Militar vai, faz o enfrentamento, faz a troca de tiro e pega o sujeito e tranca-fia num presídio. Agora, quem fica na guarda desse cara que fica ali, que continua perigoso, ele só está desarmado por enquanto. Por enquanto, né? Porque a gente já fez muitas matérias aí de que entra arma, entra droga, entra um tanto de coisa para os presídios. Quem fica com a guarda desse animal feroz é o policial penal. Ele é que fica lá segurando.
né? Não tem aquela brincadeira, aquele ditado que fala, mata a cobra e mostra o pau. Neste caso, tonteia a cobra, trancafia ela e depois quem tem que ficar cuidando dessa cobra brava ali dentro da penitenciária é o policial penal. E ganha 3.150. É muito pouco. Todo mundo, eu acredito, que reconhece isso. Não é possível que o governador Mauro Mendes não reconheça isso. Não é possível que o secretário Basílio, lá da CEPLAG, não reconheça isso. E não é possível que o secretário Rogério Galo não reconheça isso também. Aí é claro que eles estão olhando a floresta como um todo, eles sabem que qualquer mexida num conjunto de árvores vai impactar no desempenho da floresta como um todo, na folha. Mas eu estou querendo aqui fazer um apelo ao bom senso das autoridades, Luciana. Chamar uma audiência aqui, eu estou vendo que até agora o judiciário falou o seguinte, olha, até agora existe um caminho para a gente sair desse impasse. Qual que é o caminho? Uma audiência de conciliação. Porque hoje a situação é o seguinte, o governador fala, eu não negocio com grevista, então eu não aceito sequer receber uma comissão do sindicato aqui, se eles continuarem em greve. O sindicato da sua parte diz assim, mas eu não posso parar a greve sem nada. Vocês não estão sinalizando com nada, é muito assim, tudo é muito, mas nada é pouco. Nada é muito pouco. Então se me deem alguma coisa, aí fica nesse impasse que existe uma solução que o judiciário está apontando. Qual é a solução? A audiência de conciliação, que até agora nenhuma das partes pediu a audiência de conciliação. Então, eu estou fazendo aqui um apelo para as partes, para qualquer das partes, pode ser o sindicato, faça o pedido da audiência de conciliação. Sentem à mesa, junto com o governo do Estado, sindicato, na presença do judiciário. O judiciário vai escalar um desembargador. Eu já vi isso acontecer na Prefeitura de Cuiabá, já participei, inclusive. O próprio Estado, com a educação também. Com a educação. Então a gente vai lá, fica, às vezes, eu já fiquei ali 15 horas, Luciana, na época da Prefeitura, em audiência de conciliação, Prefeitura, Sindicato dos Médicos, na época, e Poder Judiciário, e Ministério Público. Né? E aí, numa hora dessa, e aí acha-se a solução. Então, eu estou fazendo esse apelo aqui ao sindicato, ao CISPEM, né? Como é que chama? CISPEM? Sindispen, para façam vocês a solicitação da audiência de conciliação e aí o governo vai ter que escolher se ele vai atender ou se vai continuar nessa posição radicalizada. Mas eu faço também esse apelo ao secretário Basílio, que é servidor de carreira, que é sensível a essas situações, que reconhece que a defasagem dos policiais penais, ela é histórica, ela vem de anos, né? E faço também ao secretário de Fazenda, Rogério Galo, que também é servidor de carreira, ele é procurador de Estado, então ele vai continuar independente de quem é o governo e ele sabe das necessidades que os servidores têm. E faço, por último, um apelo ao governador Mauro Mendes, que neste caso, assim, governador, o senhor não precisa negociar, o senhor não precisa quebrar a sua palavra de que não negocia com servidores em greve, mas peça audiência de conciliação, o senhor tem experiência nisso. E o Mauro, só fazer esse registro aqui, neste exemplo que eu trouxe da greve dos médicos de Cuiabá, quando ele era prefeito, ele pessoalmente foi e ficou o dia inteiro sentado na audiência de conciliação para tentar achar a solução. Ele foi na última, na primeira foram só os... Na última ele foi e ficou o dia inteiro ali. Então o senhor já tem esse histórico de negociador. Faça esse esforço em nome do bem comum aí, que envolve não só a categoria dos policiais penais, mas também das famílias desses 12 mil detentos que estão com a guarda sob responsabilidade do Estado, antes que um mal maior aconteça nessa greve. Kleber, muito bem posicionado, só que você pediu aí uma sensibilidade, né, do Poder Executivo e a princípio a gente não tem esse indicativo não mais sensível. E por quê? É porque no entendimento do Executivo, a princípio, esses policiais penais não seriam tão mal remunerados assim. Por que eu estou dizendo isso? Porque foi o encaminhamento de uma nota do próprio governo de Mato Grosso. Porque ele diz o seguinte, que dos 2.517 servidores policiais penais, apenas 215, Kleber Lima, receberiam um salário inferior a R$6.000, ou seja, voltando para aquela base que você mostrou aí, que até causa constrangimento
para essa categoria quando faz a comparação com os policiais militares ou os policiais civis. Tá? De acordo, então, com o Estado, 1.390 servidores recebem salário acima de 6 mil e até 8 mil, o que daria uma média salarial de 7 mil. Só que tem um porém aí, sem os descontos. Tá? Se a gente pegar um salário aí de 6 mil reais, colocar todos os descontos, não sei se vai chegar a 4 mil, chegaria a 4 mil reais? Pois é, é exatamente isso que o presidente do sindicato sempre disse, Daniel. Claro, não são todos os policiais penais que recebem apenas os 3 mil reais e mais os descontos, mas veja só, temos aqui então uma categoria grande que ganha então em torno também de 2 mil reais quando a gente coloca, quando é feita a aplicação dos descontos. Mas enfim, é uma categoria que está esperando sensibilidade. Isso, eu ia destacar justamente esse fato aí que foi, circulou ontem, o governo estadual mostrou, fez essa distinção da remuneração deles, mas isso é mais um argumento para que eles sentem à mesa para conversar, porque enquanto não houver negociação, vai ficar essa guerra de narrativas pela imprensa, né? Porque daí apareceu aí, saiu muito nos veículos de mídia ontem, que a grande parte dos policiais penais ganha 7 mil, ou de 6 a 8 mil, né? Mas tem essa realidade que você disse, da questão dos descontos. Realmente, a categoria e o governo do estado tem que sentar para conversar, para negociar, para parar essas arestas aí e parar de ficar essa guerra de narrativa só pela imprensa, né? Tem que resolver o problema, resolver a questão da paralisação. A categoria merece a recomposição, o reajuste e tem que ser levado isso para uma mesa de negociação com a presença do judiciário, que já é algo que já aconteceu em outras greves complicadas aqui ao longo dos anos, como a dos professores, né? Senta-se ali e forma-se um comitê com a participação do Executivo, Legislativo também e o Judiciário comandando, para que se chegue a um denominador comum, a um meio termo aí que satisfaça também a categoria. Olha, gente, vamos a algumas mensagens então sobre o assunto, viu, que está acabando aqui nosso tempo. Bom dia, o governador fala que não conversa com grevistas, porém também não abriu diálogo antes da greve. Luciana, não tem nenhum deputado para dar suporte político aos policiais penais? Cadê o João Batista, o Eliseu Nascimento? O João Batista está lá isolado, né, por enquanto, né? Olha aqui, acompanha aí para nós, não ouvir o sindicato é ato ditatorial. Bom dia, jovens e mocinha. Bom, mocinha acho que sou eu, né? Opa, acho que espero que sim, né? Bom dia, mocinha. E os jovens somos nós, Bom né? dia. Ele está muito bonzinho com todos nós, obrigada, viu? Acho que a polícia deveria ganhar todos iguais. Policial penal, assim resolveria. Todo vereador, deputado, a mesma coisa na realidade, o funcionário público. Tá querendo dizer que todo mundo deveria estar ganhando pelo menos igual, né? Ter uma equiparação geral entre políticos. O que daqui a pouco ele está querendo dizer é o seguinte, olha, paga para o deputado aquilo que um policial penal recebe, por que não, né? Então, enfim, está querendo trazer mais uma moralidade, né? Isonomia, é um sonho, né, Daniel? Para toda a categoria judiciária, né? Realmente, eu acho que o sonho é esse, todos ganharem um salário justo, né? E que cubra todo esse risco que eles correm diariamente, principalmente o pessoal do policial penal que está lidando direto com os líderes das facções, por exemplo. Exatamente. E quando o governo fala que aqui tem uns que ganham 6 mil e tal, mas já lá final de carreira, nós estamos falando aqui, e esse comparativo que foi mostrado é do inicial, né? E o inicial, quanto que é o inicial de um fiscal da Secretaria de Fazenda? 15 mil reais, 12 mil reais, ou então mais, assim, né? ou mais. Então assim, não faz sentido Pois isso. é. Mas o outro arrecada, beleza, ele arrecada, ele tem que ser, mas esse aqui está colocando a vida dele em risco para proteger a sua, cidadão. Então, não é pouca coisa, viu? Eu não trabalharia para ganhar isso aqui. Se eu já não estava querendo 18 mil para ser vereador, né? Imagina 3.100 para ficar guardando bandido. Pacotão com tudo, aí muda. Tô fora também. Gente, olha só, fiquem com Deus. O programa acaba aqui, não dá tempo de mais nada, mas olha, 6 horas em ponto amanhã estaremos aqui esperando por você.